Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da primeira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, que diz assim: Naqueles dias os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Ebenezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo, buscar a arca da aliança do Senhor para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo, disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas, coragem, filisteus! Portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Ao lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Amados irmãos e irmãs, o grupo dos filisteus era sempre inimigo do povo de Israel e, militarmente falando, eles eram extremamente superiores. E aqui a gente está vendo a guerra que teve entre o povo de Israel e os filisteus. E o texto está sendo muito claro. Temos duas derrotas acontecendo. A primeira derrota acaba acontecendo, aí o povo volta e diz: vamos trazer a arca da aliança para cá, e depois tem uma segunda batalha, e na segunda batalha também temos grande derrota. No ponto de vista espiritual, da liderança espiritual, nós vemos aí uma liderança extremamente corrompida, que eu já tenho trazido comentários sobre isso com vocês já nesta semana. Para além disso, a fé do povo é uma fé extremamente superficial. Ao ponto de que a primeira derrota, que segundo o texto nos apresenta, nós tivemos aí 4.000 homens que chegaram a morrer, já denuncia que tem alguma coisa de errado a acontecer. E observem bem qual é a estratégia do povo. Vamos lá no Monte Silo, vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que no final das contas, era o símbolo da própria presença de Deus. Não é como a Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Deus que está ali presente, é o próprio corpo de Cristo, não é símbolo, não é representação. Mas a Arca da Aliança tinha mais uma característica de representação, sim. E aí, amados irmãos e irmãs, eles acabam pegando a Arca da Aliança e transformando ela em algo mágico. Qual seria o caminho correto de ser feito? Já que algo deu errado, paremos, reflitamos, vamos buscar ouvir os sinais e analisar o que é que está acontecendo. Somos nós quem falhamos? É Deus que disse que não é o tempo? Mas não. Eles se adiantam e, em vez de parar para ouvir a voz de Deus, eles automaticamente transformam algo que, em essência, é algo bom, que é o próprio Deus que manda construir, mas eles transformam em algo mágico. Quero chamar a atenção de vocês porque a gente pode transformar a Eucaristia em algo mágico. Podemos transformar a missa em algo mágico. Podemos transformar o texto que rezamos em algo mágico. Podemos transformar qualquer coisa que a gente tem na igreja em algo mágico, tá bom? Isso é prejudicial para a nossa fé. Tem gente que é assim: eu vou para a missa e quero que automaticamente, ao voltar para casa, tal situação que eu deixei acontecendo mude da água para o vinho. Eu volto da missa, nada aconteceu. Eu começo a achar que Deus não está me escutando, que Deus não está agindo. Porque a gente tem uma fé imediatista. Queremos que tudo aconteça na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero e ponto final. Somos experts em pedir para que Deus adiante tudo.
mas somos falhos em parar para ouvir a sua voz. E eu acho que hoje, olhando para esse texto, a gente percebe que tem problemas quando a gente não para ouvir o Senhor. E aí, uma coisa me chama a atenção quando eu olho para esse texto. Quando os filisteus sabem que a Arca da Aliança está ali, eles começam a se amedrontar. Nossa, a gente nunca passou por uma situação como essa, né? Agora o Deus deles estão com eles estão mais animados, eles estão mais fervorosos, eles estão mais assim. Resumindo, os filisteus têm uma espécie de reverência maior a Deus do que o próprio povo de Israel. Ironia, não? E aí, amados irmãos e irmãs, diante dessa situação toda, mesmo os filisteus tendo reverência, mesmo o povo agora estando mais feliz, mais animado, achando que tudo vai dar certo, automaticamente uma tragédia acontece. E aí eu acho que diante desse texto todo, nesta quinta-feira, nós somos convidados a meditar. Será que eu tenho feito da minha fé um grande amuleto mágico? Né? Parece que a minha fé é muito mais do que algo que perpassa a minha vida, que muda as minhas atitudes, que muda a minha história, que me transforma por completo. Será que eu estou acabando, né? Fazendo com que a minha fé seja um amuleto mesmo? E aí nós começamos a entrar no campo da crendice, no campo da idolatria, no campo de ter ser ídolos. A minha fé torna-se um ídolo e eu abandono o nosso Senhor. Nós não somos convidados de modo algum a abandonar Jesus. Nós não somos convidados a deixar Deus de lado, a deixar Cristo de lado. Que de fato, amados irmãos e irmãs, à luz dessa primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira, nós possamos galgar um caminho de maturidade espiritual. De maturidade diante daquilo que Deus quer para nós. Que, diferentemente do que o povo de Israel fez, nós não cometemos o mesmo erro. Nós não somos chamados a tratar a nossa fé como amuleto, mas realmente a entender que a nossa fé precisa mudar, acima de tudo, a nossa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E também quero lembrar para vocês que nós temos um grupo no WhatsApp, onde todos os dias os links da liturgia diária são enviados lá para vocês. Então você que quer participar, basta clicar no link que está no início da descrição deste vídeo. E você vai estar neste grupo e receberá em primeira mão o link de todo e qualquer vídeo que for lançado aqui para vocês, tá bom? Amados irmãos e irmãs, aguardo vocês daqui a pouco, quando é 7 horas da noite. Também estaremos juntos aqui para estudar e meditar o Evangelho, que a igreja nos apresenta também para esta quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Até mais!